Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Capítulo 5 do Direito à Moradia. Artigo 31. A pessoa com deficiência tem o direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência ou ainda em residência inclusiva. Parágrafo 1. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Parágrafo 2. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito de suas a pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condição de autossustentabilidade com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Artigo 32. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza da prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 1. Reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para pessoas com deficiência. 2. Vetado. 3. Em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. 4. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. 5. Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. Parágrafo 1º. O direito à prioridade previsto no caput deste artigo será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com o rendimento da pessoa com deficiência ou da sua família. 3. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso 1º do caput desse artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Artigo 33. Ao poder público compete: 1. Adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 31 e 32 desta lei e 2. Divulgar para os agentes interessados e beneficiário e política habitacional prevista na legislação federal, estadual, distrital e municipal, com ênfase no disposto sobre acessibilidade. Capítulo 6 do Direito ao Trabalho. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Parágrafo 1. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 2. As pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. 3. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. 4. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoção, bonificações e incentivo profissionais, oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Parágrafo 5º. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Artigo 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos os cooperativos e os associativos, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessárias. Seção 2.
da habitação profissional e reabilitação profissional. Artigo 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Parágrafo 1. Equipe multidisciplinar indicará com base em critérios previstos no parágrafo 1 do artigo 2º desta lei, programa de habitação ou de reabilitação que possibilite a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir nova capacidade e habilidade de trabalho. 2. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimento, habilidade e aptidão para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. 3. O serviço de habilitação profissional e reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua características específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Parágrafo 4. O serviço de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. 5º, a habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Parágrafo 6. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização de contrato de emprego da pessoa com deficiência que será considerada para o cumprimento de reserva de vagas previstas em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto no regulamento. Parágrafo 7. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Seção 3. Da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Artigo 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência do trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidade com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, no qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes: prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. 2. Provisão de suportes individualizados que atendam à necessidade específica da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente do trabalho. 3. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. 4. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vista à definição de estratégias da inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Realização de avaliação periódica, articulação intersetorial das políticas públicas, possibilidades de participação de organizações de sociedade civil. Artigo 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância ou disposto nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigente. Capítulo 7. Do direito à assistência social. Artigo 39. Os serviços, programas, os projetos, benefícios no âmbito da política pública da assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social.
Parágrafo 1. A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito de proteção social básica e da proteção social especial, ofertados pelas suas para a garantia de segurança fundamentais no enfrentamento da situação de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Parágrafo 2. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhes cuidado básico e instrumentais. Artigo 40. É assegurada à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 93. Capítulo 8 do Direito à Previdência Social. Artigo 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, tem direito à aposentadoria nos termos da Lei 142, de 2003. Capítulo 9 do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso 1. A bens culturais em formato acessível. 2. A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E 3. A monumentos e locais de importância cultural e a espaço que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência sob qualquer argumento, inclusive sobre a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Parágrafo 2º. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo o patrimônio cultural, observada as normas de acessibilidade ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas com vistas ao seu protagonismo, devendo 1. Incentivar a provisão de instrução, de treinamento de recursos adequados em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. 2. Acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo. 3. Assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas e esportivas, de lazer, culturais, artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esportes, locais de espetáculos e de conferências e similares serão reservados espaços livres e assentos para pessoa com deficiência de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 1º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos de boa visibilidade em todos os setores próximos aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução da saída em conformidade com as normas de acessibilidade. 2. No caso de não haver comprovada procura pelo assento reservado, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 3. O espaço e assento a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardando o direito de se acomodar
aproximadamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4. Nos locais referidos no caput desse artigo, deve haver obrigatoriedade, rotas de fugas e saídas de emergências acessíveis conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5º. Todos os aspectos das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 6. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência. Parágrafo 7. O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Artigo 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme legislação em vigor. Parágrafo 1. O estabelecimento já existente deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Parágrafo 2. Os dormitórios mencionados no parágrafo 1 deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Capítulo 10 do Direito ao Transporte e à Mobilidade. Artigo 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Parágrafo 1. Para fins de acessibilidade ao serviço de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desse serviço os veículos, os terminais, as estações, os pontos de paradas, o sistema viário e a prestação de serviço. Parágrafo 2. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão e permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linha de serviços de transporte coletivo. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público de uso público ou privado do uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestre devidamente sinalizadas. Para veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Parágrafo 1º. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desempenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Parágrafo 2. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir em local de ampla visibilidade a credencial de benefício a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito que disciplinarão suas características e condições de uso. Parágrafo 3º. A utilização indevida das vagas de que trata deste artigo sujeita os infratores às sanções previstas. Parágrafo 4. O credenciamento a que se refere o parágrafo 2º deste artigo é vinculado à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e a validade em todo o território nacional. Artigo 48.
Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário, aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Parágrafo 1º. Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor do sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Parágrafo 2º. São assegurada à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos do embarque e desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas. 3. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público, responsável pela prestação do serviço. Artigo 49. As empresas de transporte, de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto no artigo 46 e 48 desta lei. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículo acessível e a sua utilização como táxi e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Artigo 51. A frota de empresas de táxis deve reservar 10% de seu veículo acessível a pessoas com deficiência. Parágrafo 1º. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vista a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere este caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso da pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter no mínimo câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem.